Bom dia, shalom, graça e paz vos sejam multiplicadas. O assunto de hoje é pouco difundido nas igrejas, porém é uma base muito sólida para você que quer realmente andar com Deus e seguir o que está na Bíblia, na Palavra de Deus, e não o que muitas religiões ensinam. O que nós devemos seguir, de fato, é a palavra que nos foi deixada como bússola para nos orientarmos para chegarmos ao objetivo que Deus quer que cheguemos. Eu quero falar sobre os 10 mandamentos e vou explicar cada um deles. Quero antes só lembrá-los de que os 10 mandamentos não foi uma sugestão que Deus deixou ao ser humano. Os 10 mandamentos foi uma ordenança, foi uma ordem. Deus deu como se fosse uma ordem ao homem. Nós podemos ver isso aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é de Deus, ela pertence ao Pai, ao Criador, ao Eterno. Então nós vemos que os 10 mandamentos não foi deixado por um acaso. Embora muitas religiões, com o passar dos anos, muitas coisas foram distorcidas e muitas coisas foram mudadas a benefício próprio de quem está ali para manter o poder sobre os fiéis, o controle sobre os fiéis. Só que eles erraram feio, né? Eles alteraram uma coisa que não deveria nunca ser alterada. Porém, aqui em Êxodo capítulo 20, é o próprio Deus falando a Moisés. Os 10 mandamentos que está escrito aqui em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17, é o próprio Deus falando a Moisés. Aqui, eles não puderam mexer. Mesmo que você pode encontrar em algumas Bíblias os mandamentos de forma diferente do que está aqui. Se você for lá na sua Bíblia mesmo, em Êxodo, capítulo 20, você vai ver que está igualzinha à minha que eu vou ler aqui para vocês. Porque isso aqui não foi autorizado mexer, porque o próprio Deus que falou. Então, os 10 mandamentos. Vamos aprender hoje sobre os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, vamos ler, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, diz assim: Então falou o Eterno todas essas palavras, dizendo: Eu sou Yahweh, o teu Deus. Yahweh é o tetagrama, né? YHWH. Yahweh, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Então não pode nem construir a imagem, quanto mais ajoelhar-se diante dela. Isso você pode conferir na sua Bíblia, mesmo você sendo católico, na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo de número 4, fala sobre isso, porque aqui não pôde ser alterado. Versículo 5 e 6 explica melhor o segundo mandamento, que é não farás para ti imagem de escultura. Vamos ler então o versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, Yahweh, sou Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Aqui, Yahweh, o Eterno, está dizendo assim: quando você quebrar um destes mandamentos, ele vai visitar a maldade sua em seus filhos, até a terceira, quarta e quinta geração. Isso é bastante sério. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares de gerações dos que amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos que obedecer é muito mais potente do que desobedecer. Quando você desobedece, você é perseguido até a terceira, quarta e quinta geração por Deus, com ira. Por quê? Porque Deus, quando olha para uma criança no ventre de uma mãe, ele não vê uma criança, ele vê ali uma nação. É o que Deus fala com Rebeca. Tem em seu ventre duas nações que lutam entre si. Então Deus ele não vê uma criança, ele vê uma nação. Deus já enxerga os netos, os bisnetos, tataranetos, gerações para frente. Então por isso que ele fala aqui, porque a ira dele, ele fica sobre essas gerações. Quando ele olha uma pessoa, ele já sabe o que a pessoa vai fazer de errado, e a ira dele vai seguindo aquelas gerações, porque Deus é eterno. Ele está em outro patamar de tempo. Não é igual ao nosso tempo aqui, que o pai morre, depois vem o filho, e assim vai passando o tempo. Não é. Na eternidade, tudo acontece na mesma hora. É o Kairós de Deus. Tudo, presente, passado e futuro, estão ali. Então, Deus, quando olha para uma pessoa, a pessoa pecou, ela deve se arrepender. Daniel, capítulo 9. Daniel é obrigado a pedir perdão por pecados geracionais. O povo estava ali no cativeiro de Babilônia porque eles estavam em pecado, eles haviam cometido a idolatria, que é esse segundo mandamento aqui de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que os judeus haviam quebrado. Isso levou ao exílio. Então eles estavam ali na pobreza, no exílio, debaixo de maldição, por 70 anos. Chegou 70 anos e nada do povo ser liberto. Nabucodonosor estava lá ainda, reinando, com mão de ferro sobre eles. Então, o que Daniel faz? Daniel percebe, opa, tem aqui Êxodo capítulo 20, versículo 5, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Então tem pecados geracionais. Então, Daniel capítulo 9 começa então uma oração pedindo perdão dos pecados geracionais, e Deus perdoa, e o povo é liberto do exílio babilônico. Então nós vemos que isso está muito presente. Por mais que as pessoas não percebam isso acontecer na vida delas, tem famílias que morrem sempre do coração. Gerações, a família toda morre do coração. Tem famílias que todos na família têm um trágico acidente. Isso são maldições geracionais, de pecados cometidos. Então, para você quebrar esse pecado geracional, você tem que ler capítulo 9 de Daniel, como se fosse você orando a Deus. Leia capítulo 9 de Daniel, como se fosse você orando a Deus e se arrependendo. Tem que haver arrependimento sincero, senão não tem perdão. Certo? Porque Deus é muito justo e muito fiel. Se ele escreveu isso na palavra dele, que vai perseguir terceira e quarta geração, ele é obrigado a cumprir a palavra dele, a não ser que você peça perdão, e aí ele te perdoa. E você é obrigado, porque Deus ele vai cumprir a lei, ele vai cumprir a palavra dele. Ele vai cumprir o que está escrito. Então isso que dá legalidade, isso aqui é uma brecha que o diabo usa como brecha para nos atacar e para nos assolar. Ele usa isso como brecha. Como é que funciona isso? Ele chega, como aconteceu com Jó. Chegou diante de Deus e acusou Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, justo, fiel, mas ele foi assolado pelos demônios porque tinha ali uma legalidade geracional que Deus
não pôde dizer não a Satanás, ao adversário. Porque Deus é justo. Até com os demônios ele faz justiça. Então chegou lá para acusar. Tem ali na descendência de Jó e tudo. A gente vê isso no livro de Jó quando a gente começa a ler. E aí a gente vê que Jó só recebe a cura lá na frente quando ele pede perdão dos pecados geracionais. Então, meus amados e queridos, isso é uma verdade presente. É uma lei espiritual que não é revogada. Se a pessoa crê em Deus ou se a pessoa não crê em Deus. Todos os homens estão debaixo dessa lei aqui. É igual a lei da gravidade, né? Se a pessoa pular da janela de um prédio, ela vai cair e vai morrer, que a gravidade vai puxar. São leis que Deus colocou no mundo físico. Mas tem também leis no mundo espiritual que também nos acompanham, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a pessoa pode crer ou pode não crer, não tem escapatória. Ele é homem, é ser humano, está debaixo da lei dos 10 mandamentos. Então é melhor obedecer do que sacrificar, certo? Então diz assim, ele faz misericórdia, versículo 6, a milhares que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, olha só como é muito mais potente, né? 1000 gerações. Se você ama e você guarda os mandamentos, 1000 gerações sua vão ser vistas com bons olhos por Deus. E Ele faz para abençoar, para prosperar, para dar riquezas. As bênçãos, as riquezas de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. A pessoa sabe o que quer dizer isso, enriquece e não acrescenta dores? A pessoa, quando fica rica, ela tem dores pela riqueza. Ela não pode sair na rua, não pode passear. Ela fica o tempo todo com medo de ser assaltada, de ser roubada. Isso são as dores de você ser rico. Já quem é rico, quem enriquece por Deus, ele não acrescenta as dores. A pessoa anda para a rua normalmente, tá ali, vai passear, faz tudo que a pessoa quer, porque as bênçãos do Senhor, além de enriquecer, não acrescentam dores. A pessoa não precisa se preocupar com nada. Não tem maldição geracional. Ela não vai ser roubada. Ela não vai ser atacada por ninguém, porque os anjos do Senhor estão ali. 60 valentes de Deus, com espadas na mão, estão ali, cercando, protegendo, guerreando no mundo espiritual, para que aquela pessoa tenha paz e para que aquela pessoa